Oi pessoal, tudo bem com vocês? Bom, vamos corrigir os exercícios da frente 1, Biologia 1. Então, os exercícios que eu pedi na semana passada, tá? Referente ao módulo 74, que a gente falou um pouquinho sobre a excreção, parte 2. Então, pega lá a página 246 da frente 1 de Biologia, que eu vou corrigir com vocês o 1, 2 e 3, tá? Da aplicação. Os propostos, depois vocês veem no gabarito, conferem. Se ficar alguma dúvida, é só entrar nos pontos no fórum e daí eu ajudo vocês, certo? Então, primeiro, número 1, está falando sobre a ingestão de bebidas alcoólicas que acaba inibindo a liberação do hormônio antidiurético, né, o ADH. Com isso, é diminuída a reabsorção passiva de água, letra B, que aumenta a concentração sanguínea e dilui a urina, então acaba urinando mais e desidratando a pessoa, certo? 2. Considere as funções do rim. A. Quais os principais processos que ocorrem, respectivamente? Primeiro, então, no glomérulo e depois no túbulo do néfron. No glomérulo, acontece a filtração do sangue. No túbulo do néfron, ocorrem dois processos, que seria a reabsorção de algumas substâncias e a secreção de outras, certo? B. Cite uma substância orgânica filtrada que será reabsorvida. A glicose. A glicose, ela é filtrada no sangue, mas ela é reabsorvida e volta para a circulação sanguínea. Já uma substância que seja eliminada depois pela urina, depois de filtrada, é a ureia. A ureia vai ser filtrada e depois eliminada, porque a ureia é um resíduo nitrogenado, certo? Que precisa ser eliminado. Uma excreta. Número 3. Aqui a gente tem um gráfico, página 247. Então, aqui fala sobre as concentrações do hormônio ADH, que é o hormônio antidiurético. Se a pessoa, numa primeira situação, ingerir água do mar e numa segunda situação, ingeriu bebida alcoólica, o que vai acontecer com essa concentração desse hormônio? Gente, na água do mar, primeiro, a pessoa que ingeriu água do mar, ela vai ter uma tendência a aumentar esse hormônio antidiurético, como ocorre na curva número 1 aqui, então vai aumentar. Já a pessoa que bebeu álcool vai inibir, como a gente falou na questão anterior, a liberação do hormônio antidiurético. O álcool inibe a secreção desse hormônio. Então, qual que diminui? Curva número 4, certo? Agora a gente vai falar um pouquinho sobre o sistema nervoso. Então, aqui, ó, seguindo ainda a biologia frente 1, tá? Página 251, sistema nervoso, capítulo 18. Vamos falar quais são as funções, como ocorre, né, o funcionamento desse sistema. O sistema nervoso ele é responsável por captar informações tanto do meio externo quanto interno e promover um controle, uma regulação, uma integração no metabolismo no interior do nosso corpo, certo? A gente sabe, seguindo lá a página 252, que a maioria dos animais tem algum tipo de estrutura especializada para receber estímulos do ambiente e para elaborar alguma resposta a esse estímulo, tá? Vai depender da espécie e do tipo do animal. Nos vertebrados, essas ações elas são reguladas por dois sistemas, o sistema nervoso e o endócrino. O endócrino através das glândulas, né, endócrinas. O sistema nervoso ele é constituído por neurônios, que são células especializadas em propagar impulsos nervosos. O que seriam esses impulsos nervosos? Seriam como se fossem pequenas correntes elétricas caminhando por fios metálicos. É um sistema muito rápido e eficiente. Por isso, a gente nem consegue ter dimensão, né, dessa velocidade. Quando você encosta a mão, por exemplo, né, numa panela quente e você retira automaticamente, você não tem tempo nem de interpretar aquela informação, mas a velocidade é tão rápida que você tem o ato reflexo e acaba retirando a mão, sem mesmo perceber o motivo, certo? As glândulas endócrinas, por sua vez, no sistema endócrino, elas produzem hormônios que são mensageiros químicos. Então, os hormônios eles vão atuar modificando o funcionamento de algum órgão, eles vão atuar especificamente em algum órgão. E o sangue tem um papel fundamental no sistema endócrino porque os hormônios são levados, são transportados pelo sangue, tá? Por isso, ele acaba sendo até mais econômico e mais eficiente do que o sistema nervoso, o sistema endócrino. Mas o sistema nervoso, ele consegue tanto iniciar como interromper alguma ação. Já o sistema endócrino, ele consegue só iniciar ações, certo? Então, vamos ver mais detalhadamente o sistema nervoso. O sistema nervoso nos animais.
Aqui a gente tem uma informação que diz que todos os animais, exceto os poríferos, têm neurônios. Neurônios são aquelas células nervosas que eu falei, certo? Essas células nervosas vão variar de animal para animal, mas todos têm, menos os poríferos, que seriam as esponjas lá do mar, certo? A partir dos quinidários, água-viva, todos já têm. Então, as células nervosas dos quinidários, elas são diferentes dos neurônios típicos aí, né, dos outros animais, porque elas têm dois aspectos que se diferenciam. Primeiro, elas comunicam-se por meio de pontes citoplasmáticas, enquanto os outros neurônios dos outros animais vão se comunicar por sinapse, que a gente vai ver mais para frente, tá? Então, é por meio de sinapse, normalmente, que os neurônios se comunicam. Já nos quinidários, é por meio de pontes citoplasmáticas. A segunda diferença é que os neurônios dos quinidários, eles transmitem os impulsos nervosos em qualquer sentido. E nos neurônios dos outros animais existe um sentido unidirecional, que a gente vai ver também qual é esse sentido daqui a pouquinho, certo? Aqui a gente tem a imagem, né, de uma anêmona do mar, de uma hidra. Então aqui, ó, a gente tem células nervosas dispostas em rede e na hidra os neurônios espalhados de modo difuso, ou seja, né, em todo o corpo do animal, certo? Os cnidários têm uma simetria radial, já a maioria, né, dos animais tem simetria bilateral. Então, nos animais que a simetria é bilateral, o sistema nervoso é axial e geralmente ele é formado por cordões nervosos ou um tubo neural. Os plateumintos, que são vermes achatados, eles têm já uma cefalização, um aglomerado de células nervosas numa parte do corpo, que seria, né, o encéfalo ou a cabeça desse verme. Possuem dois gânglios cerebroides, certo? Já os anelídeos têm dois cordões nervosos. Os artrópodes possuem um sistema nervoso semelhante ao dos anelídeos, então com dois cordões nervosos também. E muitas atividades nesses artrópodes aí, como insetos, por exemplo, são comandadas por gânglios de diversos segmentos do corpo, não só do encéfalo. Por isso que mesmo depois de decapitados, alguns conseguem continuar se movimentando, como a barata, né, que consegue ainda continuar movimentando as patas, ou uma minhoca que consegue se movimentar mesmo depois de decapitado, certo? Os moluscos também apresentam um sistema nervoso ganglionar. Aí, seguindo aqui, página 253, a gente tem a imagem aqui ó, de um anelídeo e de um inseto, um artrópode, certo? Então, a gente tem os gânglios, né? O gânglio torácico, o gânglio cerebral aqui também, gânglios nervosos ao longo do corpo. Isso que faz com que eles se movimentem mesmo se forem cortados, né? Ou decapitados. Temos três tendências do desenvolvimento do sistema nervoso, que começaram a aparecer nos organismos, nos animais mais complexos, tá? Então, quais seriam essas tendências de desenvolvimento? Primeiro, surgimento de sinapse, que é um impulso nervoso unidirecional. A gente pode ver aqui, ó, nesse lado, um neurônio, e a direção que o impulso nervoso segue dentro desse neurônio é sempre a mesma. Então, o impulso nervoso ele entra pelos dendritos, que são esses fiozinhos ou cabelinhos aqui, ó, passa por dentro do corpo celular, aqui tem um núcleo, né? Segue pela cauda, que é o axônio do neurônio, e sai por essa cauda, por esses dendritos da cauda aqui do axônio, certo? Então, é sempre nessa direção. Por isso, o impulso nervoso é chamado de unidirecional, certo? E a sinapse é um neurônio passando o impulso para o outro sem encostar no outro. Então, aqui, ó, se a gente fosse colocar mais um neurônio para que esse impulso passe, eles não podem se encostar. Fica uma região, um vazio, um vão entre um neurônio e outro. Esse vão que é a chamada sinapse, tá? Segunda tendência no desenvolvimento do sistema nervoso, né, dos animais mais complexos, é a concentração de neurofibras ou fibras nervosas em feixes. Então, a gente já tem os chamados nervos, tá? Nos animais mais complexos. E a terceira seria a concentração de neurônios e estruturas sensoriais na região anterior do corpo, na região mais superior, certo? Acima
da metade do corpo. Isso facilitou, né, com que esses animais pudessem explorar novos ambientes. Os vertebrados, eles possuem um sistema nervoso tubular e dorsal. O encéfalo é anterior e bastante desenvolvido. Tanto o encéfalo quanto a medula, eles têm estruturas ósseas que permitem essa proteção dessas estruturas, tá? Eles ficam protegidos por estruturas ósseas. O encéfalo fica no interior do crânio, que é a nossa caixa craniana, e a medula espinal fica no interior, né, da coluna, da medula espinal das vértebras. Agora falando um pouquinho mais sobre o neurônio, então o neurônio é a principal célula do sistema nervoso e ele tem um formato peculiar, como a gente pode ver aqui, ó, os dendritos, o corpo celular, o axônio, que seria a cauda, certo? Os corpos celulares concentram-se sempre nas regiões mais protegidas do sistema nervoso, tá? Então essa parte que tem o núcleo do corpo celular vai estar sempre nas regiões mais protegidas do corpo. E aqueles que contêm fibras que levam informações, aqueles neurônios, né, que contêm fibras responsáveis por levar informação da parte central do sistema nervoso para a periferia, são chamados neurônios motores. A gente também tem neurônios que fazem o sentido contrário. Pegam impulsos da região da periferia e trazem para o encéfalo, que seriam os neurônios sensitivos ou aferentes, tá? Então, neurônios motores levam para a periferia e neurônios sensoriais ou aferentes trazem. Os neurônios mielínicos são os que apresentam uma estrutura rica em gordura que é chamada bainha de mielina, tá? Que envolve essa parte aqui, ó, do axônio. Toda essa parte que está aqui em rosa na figura seria a bainha de mielina. Essas células estão ali, a presença, né, desse extrato mielínico ou dessa bainha de mielina é um dos fatores que determina a velocidade da propagação do impulso nervoso. Então, é por isso que muitos neurônios conseguem, né, reproduzir o impulso nervoso com uma velocidade maior e uma velocidade de condução que é chamada de velocidade saltatória, porque o impulso salta de nó em nó, então vai saltando, certo? Para finalizar, a gente tem essa pergunta aqui, ó, que fala sobre plasticidade neuronal. Vocês já ouviram falar? Plasticidade neuronal? O que é isso? Em neurologia ou neurobiologia, os cientistas chegaram à conclusão de que o sistema nervoso humano tem essa característica aí de plasticidade neuronal, que seria uma capacidade do sistema nervoso de desenvolver alterações estruturais em resposta a alguma experiência ou a estímulos repetidos, tá? Então, basicamente, em outras palavras, é que os neurônios possuem a capacidade de formar novas conexões. Por exemplo, se uma pessoa sofrer um acidente, né, gravíssimo, se for uma criança, né, que ainda está na fase de desenvolvimento, e ela acaba perdendo massa encefálica, tiver déficits motores, déficits visuais, ou da fala, ou da audição, é provável que gradativamente ela consiga se recuperar por causa dessa plasticidade neuronal, dessa capacidade dos neurônios formarem novas conexões e acabarem recuperando estruturas perdidas. Então, quanto mais jovem, né, for a pessoa que sofreu essa perda, maior é a possibilidade dela conseguir reverter e recuperar gradativamente essas funções aí, certo? Agora exercícios para ver se vocês entenderam. Então, eu vou fazer junto com vocês esses exercícios aqui, certo? De aplicação. Página 260, módulo 75. Então, aqui a gente vai falar, eu vou fazer junto com vocês pelo seguinte motivo. Semana que vem vocês têm a primeira avaliação, certo? O que vai cair nessa avaliação? Todas as nossas videoaulas. Então, vocês vão rever, reler o material e refazer os exercícios. E por isso eu já quero fazer junto esse aqui para não ficar nenhuma pendência para corrigir depois da avaliação. Então, vocês já vão ter tudo corrigido certinho para poder estudar para a avaliação. Tranquilo? Então, aqui, ó. Número 1. Fala sobre rede nervosa e gânglios nervosos, que constituem dois tipos primitivos de sistema nervoso encontrado, respectivamente, em rede nervosa e gânglios nervosos são primitivos. Quem seriam os exemplos, né? Hidra e planária. Primeiro,
Sistema nervoso difuso ou em rede ocorre nos quinidários. Então, seria a hidra ou anêmona, por exemplo, que é um quinidário. Medusa, né? O sistema nervoso ganglionar já vai ocorrer nos vermes, plateumintos, anelídeos, na minhoca, nos moluscos, nos artrópodes. Então, planária é um tipo de plateuminto. Marca lá a letra B. 2. Aqui a gente tem um neurônio, certo? Com algumas especificações, 1, 2, 3, 4, 5, 6. E aí, pergunta, dessas estruturas, quais são as estruturas indicadas pelos algarismos romanos? Então, número 1 seriam os detritos, certo? 2, o corpo celular, que contém um núcleo. 3, tá aqui, ó, as terminações nervosas ou terminações axônicas. 4, o axônio, essa parte aqui. Dentro do axônio aqui, ó, essa partinha rosa, seria o extrato mielínico, 5. E 6, o oligodendrócito, tá? Que tá aqui, ó. 6 é o núcleo, né, desse axônio, o oligodendrócito, certo? Quais as funções de 5 e 6? Então, do oligodendrócito, que é o 6, e do 5, que é o extrato mielínico. O extrato mielínico vai determinar a velocidade de propagação do impulso nervoso ao longo da célula nervosa, certo? O oligodendrócito ele é responsável pela produção desse extrato mielínico. Então, é ele que produz essa parte aqui, que vai ser responsável pela velocidade, certo? Podem fazer também... vamos terminar o 3 aqui. Depois vocês podem fazer os extras ou os de aplicação, os propostos. Os propostos têm já o gabarito, então vocês mesmos podem treinar, conferir depois se acertaram ou não, tá? Caso fique alguma dúvida, mesmo tendo gabarito, vocês podem escrever lá no fórum, no Sponte, que daí eu vou respondendo e tirando as dúvidas antes de fazer a avaliação, né, semana que vem, certo? Então, procurem tirar as dúvidas antes da avaliação. Número 3. Com relação ao sistema nervoso dos animais, assinale a alternativa correta. O primeiro grupo de animais multicelulares a apresentar no sistema nervoso foi o dos anelídeos. Não, a gente viu que, né, os próprios cnidários já têm um sistema nervoso, né? B. Em animais multicelulares, as células nervosas, os neurônios, são especializadas para receber informação, codificá-la e transmiti-las às outras células. Essa está correta, não tem nada de errado aqui, pode marcar a B, certo? Então, gente, eu vou deixar no PDF a resolução dos exercícios que a gente falou sobre o ciclo da água, que é a frente 2, tá? E os outros exercícios já estão todos corrigidos. Então, caso fique alguma dúvida, é só vocês entrarem lá no fórum do Sponte para tirar. E o que vai cair, então, na avaliação? Vai cair a parte de excreção 1, que foi a primeira videoaula, excreção 2, a parte do ciclo da água, que a gente já falou ali do livro 2, a frente 2, certo? Todas as videoaulas até aqui, e a de sistema nervoso 1, que foi a de hoje, certo? Então, preparem-se para avaliação, tirem as dúvidas se tiverem. Espero que todos consigam, né, realizar os exercícios, aí refazer e conferir, tá bom? E até a próxima aula. Espero que todos façam uma boa avaliação, tá? Até mais, pessoal!